Boa noite aí, pessoal do Instagram. Até, Adriana, acredito que quando eu falar, eu vou desligar seu áudio, daí quando você falar, eu escuto só por uma das vias, daí a gente evita a microfonia. Ok, pessoal do Instagram, sejam bem-vindos, pessoal do Facebook, é um prazer estar aqui com vocês. Já faz um tempo que não fazemos uma live aí, Adriana. Para quem não conhece a Adriana é jornalista aqui em Siqueira Campos, é uma grande colega. Nós já fizemos muitas entrevistas na rádio juntos e é sempre um prazer estar aqui com ela, ainda mais num tema como esse. É um mês que, como todo mundo sabe, aí, o mês de prevenção do suicídio, mas hoje a gente vai falar, não é de morte não, a gente vai falar de vida, para a gente promover. E tem muitas pessoas que realmente se perdem durante essa grande jornada que é a vida, no que realmente faz a vida valer a pena. Então já vou pedir para você, tascar o dedozinho aqui no aviãozinho, manda esse avião para pessoas que precisam escutar isso. Às vezes alguém que essa semana ou alguns dias falou para você, não vejo sentido aí na vida, vou levando de qualquer jeito aí, vamos ver o que dá, o que vira. Essa live foi feita para você e para quem pensa assim também, Adriana. Você pediu aqui, Adriana, você pediu para eu te aceitar? Pedi. Deixa eu procurar você aqui, então. Pedi. É só procurar aí, Tridinias.boss. Perdão. Aceitei, você me perdoa. Agora vai dar. Tá vendo? Só aceita. Vai dar. Deu. Acho que deu, sim. Em duas plataformas nós estamos fazendo. Aí, pessoal, essa é a Adriana. É isso. Essa é a Adriana Diniz. Bem-vinda, Adriana. Opa! É um prazer estar aqui também no Instagram do Dr. Felipe Batistella e eu acho que é uma responsabilidade muito grande, não é? Muito grande estar aqui conversando com o Dr. Felipe, que eu já conheço há muito tempo. Nós já fizemos várias entrevistas ao vivo, presencial, na Rádio Bom Jesus, sobre diversos temas, não é? E hoje nós estamos aí, como o Dr. Felipe falou, num mês de prevenção ao suicídio, mas nós pensamos nessa live não falar sobre a morte, não é, Dr. Felipe? Conforme você mesmo disse aqui, falar sobre a vida e a melhor maneira dela ser vivida, não é? Eu acho que essa é uma contribuição muito importante aí para as pessoas, né, que estão assistindo a gente aqui. Exatamente. Então, assim, se você tem alguma dúvida, fique à vontade para mandar tanto no Facebook quanto no Instagram. Na medida do possível, a gente vai tentar resolver todas elas. E bora lá para o nosso tema, a vida que vale a pena ser vivida. Inclusive, Adriana, esse é o nome até de um livro do meu colega, o Clóvis de Barros. Clóvis, O Clóvis, ele é bem conhecido como um filósofo aí, bem engraçado, que nos ensina com muita irreverência, muita simpatia. Eu tive o prazer de conhecer ele no aeroporto de São Paulo. Gente boníssima, não é só o que... Tem gente que é legal só na televisão, na internet, mas na prática é chato. Então, abraço, Clóvis, se estiver nos vendo aí, abraço para você. Que bacana, inclusive eu estava lendo sobre ele, então você conheceu ele, já conversou com ele. Realmente ele fala muita coisa bacana, não é? Sim, sim, demais. Inclusive a nossa conversa hoje vai ter uma mistura de muitos conhecimentos. Tanto da área médica, psiquiátrica, quanto essa questão filosófica, um pouco um viés, um pensamento cristão sobre isso também. Tudo para ajudar você a ter um pouquinho mais de esclarecimento. Que tem gente que pensa assim, eu vou levando a vida aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E às vezes dá de topo com grandes problemas e aí depois se acha refém do acaso. Mas quem tem planejamento, quem vive norteado por princípio, por propósito e busca liberdade enquanto vive aqui na Terra, são pessoas que são menos vulneráveis. Então essa é uma diferença muito grande. E para a gente já começar, não é, doutor Felipe, já embarcar no nosso tema de hoje, né, o que é fundamental para o ser humano ter uma vida que vale a pena ser vivida? Então, assim, hoje eu passei alguns minutos pensando sobre isso, porque a gente pode divagar demais aqui. Eu gosto de trazer praticidade.
é aquele conhecimento prático que você consegue realmente viver ele, para a gente não ficar filosofando demais, um jeito aí cansativo e maçante. Então, assim, ó, dá para a gente pensar numa vida que vale a pena ser vivida em 3 passos simples, que eu chamo de PLP. Vou batizar agora esse nome, PLP. Que seria um quê? Alguém que vive uma vida que vale a pena é alguém que vive por princípios, vive em busca de liberdade e vive com um propósito. Então você não precisa ir muito longe, não. Doutor, e a saúde? Claro que para você conseguir essas coisas, você precisa ter saúde. Tá? Então vou colocar 4 passos da saúde. Mas vamos começar pelo primeiro. Para você, Adriana, o que você acha alguém que vive uma vida com princípios? Quando eu falo isso, o que vem na sua mente? Que às vezes o que vem na sua mente é diferente. Até o pessoal, o que para você é um princípio importante de vida? Digita aqui para a gente saber aqui nos comentários. Para você, Adriana, o que é um princípio? Viver por princípios? Eu acho que é viver com a sua verdade, não é? Eu acho que isso é muito importante. Você ter a sua verdade dentro de si, não é? Respeitando, né, os outros, os valores, né, dos outros, tudo, mas principalmente se respeitando, eu acho que isso é viver com princípios também. Olha, é bem interessante isso. Que você falou alguns princípios. Geralmente, quando a gente vai explicar o que é viver por princípio, você vai colocar muito daquilo que você aprendeu na raiz mesmo, de berço, sabe? O que teus pais te ensinaram como certo, os seus valores. Então, viver com princípio é assim, não é assim, fazer algo a qualquer custo. Porque se você faz algo a qualquer custo, você pode incidir nisso que a Adriana falou, que não, na visão dela não é adequado. Então, quer dizer que para eu prosperar na vida, não importa se eu colocar a Adriana em segundo plano, humilhar ela, sabotar ela. Isso é um princípio? Né? É um princípio, se a gente fosse analisar, um princípio muito questionável. Então, assim, tem muita gente que ao longo da vida, ela vai levando e esquecendo o que ela aprendeu de berço. Princípios, por exemplo, como respeito ao próximo, a honestidade, a sinceridade, falar a verdade, ser você mesmo, parar de querer ficar chamando a atenção dos outros para se sentir importante. Então, assim, viver por princípios é ser fiel àquilo que você aprendeu, muitas vezes com seus pais, com seus genitores, com seus mentores, com quem te educou. Não é assim, você entrou numa empresa que você vai trabalhar com vendas e você quer vencer essa empresa, prosperar. Aí o dono dessa empresa vai falar assim, ó, você precisa mentir que o produto é bom para vender. Se você viver assim, você vai estar indo provavelmente contra os seus princípios. O princípio de falar a verdade, de não causar mal. Então não adianta se você prosperar, tiver lucro, chegar num nível de status muito grande. Às vezes você vai ganhar um tapinha nas costas ali da sociedade, mas lá dentro da sua consciência, você sabe que você está vivendo contrariando os seus princípios. E talvez você enriqueça, mas lá na frente você vai sentar numa dessas poltronas minhas aqui, ó, e talvez você vai estar extremamente adoecido, porque você ficou isolado. Quem vive acima dos princípios de qualquer forma, uma das coisas que é mais garantido para essa pessoa é a solidão, é viver sozinho. E por mais que você viva acompanhado porque você teve dinheiro, se você crescer contrariando os seus princípios, você vai estar sozinho acompanhado, um paradoxo. Porque as pessoas que vão estar do seu lado, elas não vão estar ali porque gostam de você, elas vão estar ali porque elas têm interesse no que você tem, no que você pode oferecer. Então, se em algum momento, analisa aí, cada um tem a sua consciência. Se você está vivendo e está contrariando algum princípio filosófico, cristão, princípio de berço, reveja isso, vale a pena isso? Você não está sendo falso consigo mesmo? A que custo vale a pena cuspir na história que tua mãe e teu pai te ensinou? Eles te ensinaram a ser diferente, a fazer o melhor, e você está fazendo de qualquer forma só para ter resultado, para prosperar. Então, uma vida, Adriana, que realmente vale a pena ser vivida, é uma vida pautada em princípios. E escreva aí quais são os seus. Escreva aqui algum princípio que você tem, coloca aí se é o respeito ao próximo, como a Adriana falou, se é a fé em Deus, isso é um princípio de vida.
né? Viver com fé, com a crença que se você fizer a sua parte, Deus vai te abençoar. Porque tem gente, Adriana, não sei como que é, que acha que Deus é um garçom, sabe? Tudo aquilo que você quer, ele tem que entregar. Mas na minha visão, no meu princípio de fé, eu olho para Deus como um grande pai que espera de um filho a iniciativa, que você vai lá, aprenda, se reerga se você cair. E alguns momentos que talvez você tiver para cair muito feio, ele vai lá e te ajuda. Mas ele te levanta, ele não faz você andar. Então tem o princípio dentro aí da sua fé de ter a iniciativa de ser aquele filho que faz aquilo sem esperar que o pai mande e fique ajudando o tempo todo. Porque certamente quem vive assim, dentro de um princípio de fé, consequentemente vai amadurecer, vai prosperar e Deus vai te dar sabedoria para você sofrer menos pelas consequências do que você faz de errado aqui na Terra. Olha, doutor Felipe, então o pessoal já está colocando aqui, o Marcos Diniz, de Jacareí, São Paulo, ele diz o seguinte: o meu princípio original é, sem dúvida, falar sempre a verdade. Sempre brinco que mentira parece mentira, justamente porque realmente é mentira. É isso aí, Marcos. Falou tudo, sabe? Não dura muito, né? Tem um ditado popular que tem perna curta, e realmente tem. Você pode, de certa forma, prosperar na hora, mas depois você passa. Você, no mínimo, vai pagar o preço caro de ninguém acreditar em você. O Paulo Alcântara, Assis, boa noite, Paulo. Hoje muitos vivem embaixo de regras que os tornam infelizes e são distintos. Interessante o que ele falou, porque tem gente que confunde princípio com regra. E não é, tá? Regra é algo que é imposto, que você tem que fazer obrigatório. O princípio não, ele é voluntário. Você aprende algo, identifica aquilo como bom para a sua vida e você é fiel àquilo. Seguir um conceito como uma base. O princípio é como assim, seria o alicerce. Não adianta você viver de qualquer forma, porque se você colocar tijolos fora do alicerce, o princípio seria isso. Você vai construir uma Deu uma travadinha aqui no nosso Facebook e estamos aqui no Instagram. Então, assim, quem vive sem princípio é como se estivesse construindo uma parede de uma casa muito bonita, mas fora do alicerce. O alicerce é aquela parte mais rígida, o doutor Felipe, fundação da casa. Estamos aqui no Instagram. Aquela fundação da casa. Então, se você construir fora dali, qualquer imprevisto que tiver, se você viver sem princípio, tua parede desaba. Essa é uma verdade. E o nosso segundo passo aí de uma vida que vale a pena ser vivida, é algo que eu confesso para vocês, gente. Vou tentar restabelecer aqui com o doutor Felipe, que acabou saindo aqui do nosso Facebook. Isso, a galera que está lá no Face, agora eles não estão escutando, pula para o Instagram. O pessoal do Instagram que sabe que tem alguém no Face. Doutor Felipe. Corre para cá. Oi. Caiu aqui. Gente, caiu o doutor Felipe aqui, então, se vocês puderem migrar para o Instagram, @Dr. Felipe Batistella, que a gente tá lá agora. Acabou caindo aqui a live aqui no nosso Facebook. Então, vai lá no Instagram, @Dr. Felipe Batistella. Opa, voltou. E vamos lá. Estão me ouvindo? Dá um Vamos joinha lá. se alguém estiver ouvindo. Ok? Dá um joinha aí, Tá tudo certinho, doutor. Tá me ouvindo, Tá doutor ouvindo? Felipe? Ninguém Tá deu ouvindo, joinha. doutor Felipe? Eu Hã? não estou te ouvindo, Adriana. Não está me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo? Está? Então tá bom. Então vamos por aqui, né? Acabou caindo lá no Facebook e já pedi para o pessoal migrar tudo para cá, não é? Já pedi para migrar aqui pro Insta, não é? Agradecendo aí todo mundo que tá curtindo aqui a nossa live de hoje, né? Falando sobre algo muito importante, que é a vida que vale a pena ser vivida, não é, doutor Felipe? Então, quem acabou de entrar agora, a gente começou a falar sobre isso. E assim, existem 4 passos básicos. Eu tinha falado nisso que são 3, mas para uma vida ter mais valor ao ser vivida. A primeira delas é você viver com princípios. Por exemplo, um dos princípios que eu tenho como forte na vida é não desistir. E não apavorar também.
manter a calma e insistir até que dá certo. Houve um imprevisto agora no Facebook, mas estamos aqui no Instagram e vamos entregar o conteúdo que a gente pretende integrar. Se fosse o oposto, a gente faria do mesmo jeito. E assim, quais são os princípios que você tem? Será que você está sendo fiéis a ele? Será que por não ser fiéis àquilo que teu pai, tua mãe te ensinou que é o certo e você concordou com eles, você está transgredindo isso, não está te fazendo se sentir uma pessoa, às vezes, falsa com a sua identidade? Essa vida vai valer a pena até quando, se você continuar desse jeito? Mas vamos para o segundo passo de uma vida que vale a pena ser vivida, que é viver com liberdade. E, gente, por mais que eu tenha estudado psiquiatria, sou psiquiatra, fiz medicina, gosto de ler muitas coisas, recentemente eu aprendi isso, que é tão simples ao se falar, mas o dia que eu li isso num livro, falei, caramba, como que eu passei tanto tempo da vida e só agora eu aprendi isso. Que, assim, liberdade não é, assim, libertinagem, fazer o que quer, sem respeitar ninguém. Existe um autor que eu recomendo demais para você ler, que é Napoleão Hill. Ele fez um tratado, assim, estudando o que de fato as pessoas que se tornaram próximas fizeram para se tornar prósperas. E prosperidade não é só riqueza, é com uma condição financeira, com saúde e paz. Porque não adianta nada você ter riqueza e não ter paz. Porque aquele vai te trazer uma aflição e logo você vai sentar aqui na minha frente, deprimido, ansioso. E Napoleão Hill falava de 4 liberdades muito importantes, que eu acho bem interessante. Liberdade de tempo, liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade emocional. Então, assim, como assim essas liberdades? Vou começar pela emocional, que é o que eu posso falar até com mais propriedade. O que você faz hoje no seu trabalho, na sua vida, é porque você faz aquilo que você gosta, é dentro do talento que você tem, da sua habilidade, ou você faz, às vezes, para agradar as pessoas, ou para ganhar dinheiro e se sentir melhor? Você faz animado, disposto, ou você levanta todo dia obrigado e vai lá e faz, e sorri, enfim, aquele sorriso falso que você nem queria sorrir, finge ser o que você não é? Então, quem em algum momento vive dessa forma, para ganhar alguma coisa, para mostrar que é bom, para se sentir aprovado, você sabe, se você está nesse rumo aí, você não é livre, não. Então, você é um escravo emocional, seja de uma pessoa, seja de um vício, muitas vezes químico. Se você está depressivo, se você toma um calmante do qual não te ajuda tanto e você não consegue sair, saiba que você é um escravo emocional. Você tem uma dependência, às vezes, de uma medicação que você precisa ter aquilo para se sentir aliviado, momentaneamente aliviado. É diferente daquelas pessoas que fazem tratamento para retomar o autocontrole. Então, não tem como você ter uma vida que vale a pena ser vivida se você tiver um problema emocional, um trauma mal resolvido, um sentimento reprimido, seja uma mágoa, uma mentira, às vezes você está traindo alguém que você ama aí. Então, você é um escravo, você é escravo emocional, seja da sua mentira, da sua mente. E o primeiro passo para você conseguir a liberdade é essa liberdade emocional. Porque enquanto você não for fiel à sua consciência, você vai estar contrariando os seus princípios e você vai estar vivendo, você não vai estar vivendo, você vai estar encenando. Você vai ser um artista interpretando um papel que não te cabe, que não te convém. Você vai estar vestindo um disfarce na sociedade e você não vai estar sendo você mesmo. Então, assim, não adianta querer ter uma vida que vale a pena ser vivida se você continuar sendo um escravo emocional. Doutor, mas eu não consigo, meu Deus do céu, é muito difícil fazer isso. Concordo com você. Isso é um exercício constante. Mas o que te impede de procurar um bom psicólogo, um bom psicoterapeuta, um bom médico, um bom psiquiatra, um bom coach para te ajudar, um líder religioso com a mente mais aberta para te esclarecer? Então, a liberdade emocional é extremamente importante. Porque se você não tem liberdade emocional, você dificilmente vai conseguir liberdade financeira. Porque, assim, imagina que eu preciso comprar esse blazer para me sentir bem, para as pessoas, sei lá, me respeitarem. Um exemplo muito tosco. Mas tem gente que faz isso com celular. Se não tiver um iPhone, um carro do ano, é como se a pessoa não estivesse satisfeita. Por quê? Porque você é preso emocionalmente da opinião de outras pessoas.
Só que daí você vai começar a comprar aquilo que você nem precisa, provavelmente aquilo que você não pode, porque você não tem recurso com isso, e você acaba se endividando. Aí, para pagar suas dívidas, você trabalha mais, fica mais estressado, mais irritado e emocionalmente mais abalado. Então, se você não cuidar da sua liberdade emocional, procurar ela, você vai gastar mais e dificilmente você vai ter liberdade financeira. E, então, assim, você mal recebeu o seu salário, você já deve ele. Ah, doutor, mas eu tenho dívida e tal, é assim mesmo que eu ganho pouco. Será que você ganha pouco ou você gasta muito? Se você gasta muito por que é necessário ou por aquilo que é uma máscara aí, um disfarce, é um supérfluo que acaba te deixando mais preso. Quem não tem liberdade financeira, Adriana, acaba trabalhando onde não gosta, fazendo o que não quer, para comprar aquilo que não satisfaz. Então é extremamente importante que você tenha liberdade emocional. E a financeira é que você monte. Procure um assessor financeiro, tem tantos aí. Tem uma galera muito legal na internet. Aqui no meu Instagram tem o Juliano. Sigam o Juliano, ele é excelente. Temos o Thiago Nigro, o Bruno Perini. Tem uma galera que pode te ensinar demais a como controlar suas finanças. Para você ter liberdade. Não tem aquela frasezinha que fala assim, Diana, que dinheiro é? Tempo é? Dinheiro, né? Só que, na verdade, não é assim. Quem acha que tempo é dinheiro está vendendo a vida para ganhar aquilo que não compra a vida. Entenda o seguinte, se você quer ter liberdade financeira, além de você começar a investir com qualidade, você tem que gastar com qualidade. Porque, assim, tempo não é dinheiro, tempo é vida, tempo é liberdade. Porque se eu estou aqui conversando com vocês, é porque eu não preciso estar obrigatoriamente dando um plantão para comprar aquilo que eu nem precisaria. Tem muito colega médico que é assim. Tá lá, médico ganha dinheiro. Conheço muito de escravo financeiro, da medicina, de escravo emocional, que às vezes ganha muito, mas vive pouco. E adianta você trabalhar tanto, mas eu faço de tudo para os meus filhos, para o meu marido, para minha esposa. Eu coloco o pão de cada dia, mas você não tem liberdade para fazer o que te traz, vamos dizer assim, plenitude, satisfação. Outra liberdade geográfica, essa é difícil. Você faz algo que te traz uma renda tal, que você poderia hoje morar onde você quiser no mundo. Quem está nessa condição? Tá? Difícil. Eu não estou. É difícil, tá? Não é, doutor Felipe? Estou a caminho. Hoje em dia eu consigo ter consultas online que gera mais ou menos 15, 20% da minha entrada mês. Mas eu acredito que num dia eu vou ter tanta consulta online que se eu quiser falar assim, eu moro em qualquer lugar do mundo, eu poderia morar. Só que tem gente que às vezes tem esse poder financeiro, mas é amarrado a um bem, porque tem um imóvel, uma casa, tem alguma pessoa que prende ela em tal lugar. Então, assim, de acordo com Napoleão Hill, se você tiver liberdade geográfica, você está muito mais perto de ter sucesso, prosperidade, alegria, bem-estar. E a outra liberdade é a liberdade de tempo. Tá? Então, assim, hoje eu tenho muito mais do que antes, mas teve dias, assumo para vocês, tá? Que eu trabalhava 72 horas seguidas, 3 dias, gente. Sem parar, eu saía do consultório, ia para o plantão, do plantão ia para o posto, voltava para o consultório, emendava outro plantão. Eu não tinha tempo para ficar com a minha filha, com o meu filho. Minha filha já pegou uma fase que eu tenho mais liberdade de tempo. Com a minha esposa. Vale a pena você ter 2 serviços, trabalhar tanto para não ter tempo para viver? Tá aí a pandemia, né? Sinto muito pelas perdas que muitas pessoas tiveram. Foi um tapa na cara nossa para falar assim, será que precisa trabalhar tanto ou vale a pena dar valor em quem está do seu lado? Então, uma vida que vale a pena ser vivida, que é o tema da nossa live hoje, é uma vida que você se torna senhor do seu tempo e não escravo do relógio. E você vai começar a ser mais valorizada, Adriana, qualquer um vai, a partir do momento que você tiver isso. As pessoas antigamente faziam tantas coisas nas mesmas 24 horas. O problema é a distração do celular e das mídias, de tanta bobeira, que às vezes faz você estar do lado de quem é importante para você e ao mesmo tempo estar distante. E são as 4 liberdades, então. Que é um pilar da vida que vale a pena ser vivida. A liberdade financeira, a geográfica, a de tempo e a emocional.
Você lembrou de alguma Ô, coisa doutor, escutando isso, Adriana? isso, ô, doutor Felipe, a vida, ela é uma sucessão de escolhas, não é? Que nós fazemos também. E a gente precisa saber qual é o propósito, acho que mais do que a escolha, qual é o propósito desta escolha que a gente faz, né? Que eu acho que muitas vezes coloca a gente numa condição talvez até diferente daquilo que a gente gostaria de estar através das nossas escolhas, não é? Seria mais ou menos isso. Isso mesmo, assim, porque às vezes, se você não tiver liberdade emocional, financeira e de tempo, você não escolhe, você é refém da circunstância. Tá? A escolha, você tem que ter, você tem que ser livre. Escolhi porque eu quis, porque não vai me fazer mal, não vai fazer mal às pessoas que eu amo. E se você não é livre, você vai escolher por medo, por necessidade. Isso não é escolha, é o que sobra. E mesmo que você atinja as liberdades, o dia que eu li isso, foi um parágrafo de um livro, assim, sabe? Essa liberdade, eu falei, meu Deus, eu estava nessa época que eu falei para vocês, que eu não tinha tempo, que eu até ganhava dinheiro, mas eu comecei a perceber que, como eu não tinha tempo, eu comecei a comprar coisas para compensar aquele sofrimento de trabalhar tanto, mas coisas que eu nem precisava. Sem querer, eu estava caindo na armadilha de querer parecer bom, sendo que, de fato, Deus já me fez pronto, completo. Não preciso parecer bom para ninguém, eu sou bom aos olhos de Deus. Eu estava escravo, um grande escravo, assim, das minhas crenças, das ambições, das angústias. Aí eu li isso, falei, como que eu posso ter lido tanta coisa de psiquiatria, de psicologia, e nunca li isso aqui, que o ser humano que ele tem que ter liberdade, né? E até interessante que é uma verdade. Eu lembrei de um versículo bíblico que diz que Cristo falou assim: encontrareis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a existência dessas 4 liberdades, para mim, era oculta. Eu não sabia que isso era uma verdade. E depois de um tempo que eu soube disso, eu comecei a me libertar e mover minhas ações, minhas escolhas, para alcançar, de fato, essa liberdade. Gente, e é possível. Qualquer um é refém, independente da sua condição financeira, da sua crença, da sua instrução acadêmica ou não. Abre os olhos, porque você pode estar preso, e enxergue de verdade e procure sair dessas prisões emocionais aí, sempre respeitando os seus princípios, que de nada vale você alcançar uma liberdade financeira às custas de mentira, de passar as pessoas para trás. Esse seria um dos pilares, né? E eu acredito que a questão da vida, da nossa vida, como ela deve ser vivida, isso é muito de cada um, não é? Não existe, conforme nós falamos aqui, não existe regras, o que serve para um não serve para o outro, não é? Então a gente tem que pensar, eu acho que principalmente ir lá na raiz, naquele ponto dos nossos princípios que nós recebemos, né? A partir do momento que nós nos entendemos como pessoa, não é? E buscar dentro disso a nossa verdade, já temos a nossa verdade, não é? Que eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente tem, então, a esse lado, essa liberdade emocional na nossa vida, e saber que nós temos condições, né, de seguir o nosso caminho, né, seguindo essa nossa liberdade emocional, isso faz todo sentido. E eu acho que, de repente, você também ter uma cabeça muito aberta, né, para você poder também escutar as pessoas, não é? Eu vejo muitas lives, porque a pessoa, às vezes, ela pensa que é daquele jeito, e ela vai vivendo aquilo, e ela não se abre para o mundo, não é? Por isso que eu acho que muito bacana, eu sou uma pessoa que eu escuto bastante, eu assisto bastante as suas lives, as outras lives, eu vejo, porque eu acho que isso, eu pego cada coisinha e eu vou inserindo na minha vida, no meu dia a dia, né? E eu acho que isso me traz uma liberdade emocional muito grande, que aí não é que eu não tenho problemas, não é? Todo mundo tem problemas, a vida ela é cheia de obstáculos,
Mas eu acho que a maneira como a gente começa a vivenciar aqueles obstáculos, a passar aqueles obstáculos, é o que faz o diferencial na nossa vida. Ó, e você trouxe algo, até assim, gente, eu convido vocês a se apropriar desse princípio da Adriana. Porque não é da Adriana, isso está disponível aí, né, Adriana? Não precisa pagar para ter essas coisas. Que é o princípio da ação. A Adriana acabou de falar que ela é um ser humano, eu acredito que seja, conheço ela, tá? Você também é. Só que de nada adianta ela estudar um monte. O pessoal na internet tem falado muito de obesidade mental, né? Então ela procura conhecimento. Imagina se isso valeria alguma coisa se ela não aplicasse? Então, assim, eu ofereço para você, aproprie-se desse princípio da ação. Você vai sair da live, algumas coisas vão ficar na sua cabeça, mas isso não muda se ficar só na cabeça. Pratique, tire prova disso para ver se é verdade. O que diz que a gente está falando se aplica à sua realidade. Porque senão são palavras ao vento. A sabedoria, em parte, ela está relacionada a isso, ao que você aprende e coloca em prática. O Felipe deu uma travadinha ali. Voltou. Deu uma travadinha rapidinha. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Exatamente. Então, a vida que vale a pena ser vivida é aquela que você vive respeitando os seus princípios, que você vive com liberdade para tomar atitudes, que você vive com um propósito, e isso sedimentado, protegido pela sua saúde. Então, essa é a vida que vale a pena ser vivida. Se você fugir disso daí, é bem provável que você vai se perder e você não tem muito tempo aqui na Terra. Por mais longevo que seja um ser humano, é difícil passar de 100 anos. Tá aí exemplos trágicos de pessoas que a gente amava tanto, ama tanto, e acabarem no cedo. Então, assim, se você viver cuspindo naquilo que seu pai e sua mãe ensinou, aquilo que você aprendeu, os princípios de vida, não vai dar muito certo, tá? Logo, logo você vai perceber isso. Se você viver refém da sua ganância, escravo do seu tempo, preso muitas vezes num lugar, numa cidade, em um ambiente que é tóxico para você, e refém da opinião das pessoas, você vai viver sem liberdade. Me perguntaram aqui a Isabel dos Santos, se eu tiraria um ano sabático. Não tiraria um ano sabático, um ano sem fazer nada. Porque dentro do meu propósito, eu não vivo só para mim. Tá? Tudo aquilo que Deus me deu, sabedoria, instrução, eu acho que seria muito egoísta da minha parte se eu saísse de viagem e deixasse as pessoas depressivas, ansiosas, atentando contra as próprias vidas. Então, eu nunca tiraria um ano de férias, porque a minha consciência não ficaria limpa sabendo que tem tanta gente aí morrendo, sofrendo, e eu tenho um conhecimento que eu poderia ajudar a libertar essas pessoas. E a gente vai entrar no terceiro pilar da vida que vale a pena ser vivida, que é viver com propósito. Viver com propósito não é viver por viver, é saber o porquê você está vivendo. Porque assim, eu tenho liberdade. Digamos que você tem essas 4 liberdades, eu estou vivendo sobre os princípios. Para quê? Tá? Por quê? Tem assim, doutor, qual que é o sentido da vida? Eu pergunto diferente. Qual o sentido que você vai dar à sua vida? Não existe algo assim, o sentido da vida é isso aqui. Para Adriana é diferente do meu, ok? Que é diferente do seu, que está nos vendo. E tem uma referência que eu acho esplêndida sobre isso, que é um conceito que chama Ikigai. Já falei em algumas lives aqui no canal. Ikigai foi estudado isso, gente. Um neurocientista japonês, o Kenmoji, ele fez todo um estudo que mostrou que os centenários japoneses, eles chegam a passar muitas vezes dos 100 anos, porque a maioria deles vive de acordo com o Ikigai. Ikigai em japonês é como se fosse um propósito, que é o terceiro pilar, o terceiro passo para você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Ai, doutor, que bonito, Ikigai. Não, calma, vou te ensinar. Porque, assim, além de ele falar sobre isso, ele desenvolveu um jeitão que é para você descobrir o seu Ikigai. O seu é diferente do meu, que é diferente do da Adriana, que está aqui embaixo, sabe? Então, ele fala assim, ok, tem 4 perguntas que você tem que fazer para você mesmo, tá? Faça para você e você vai procurar respostas para essa pergunta. 4 perguntas. A primeira pergunta, o que você ama? A segunda pergunta, qual é o seu talento? A terceira pergunta,
pelo que você pode ser remunerado. E a quarta pergunta é o que você pode entregar para a humanidade para ajudar a humanidade de alguma forma. Nossa, doutor, tá, mas comece a escrever. Orientação. Coloque em folhas sulfite separadas e comece a colocar tudo que você ama. Doutor, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu amo comer. Amo fazer tricô, amo ler. Vai listando. Tá? Depois, assim, o que você tem talento para você? Talento seria assim, o que você faz de um jeito que nem parece que você está se esforçando? O que você faz de um jeito que é tão evidente que as pessoas falam, nossa, você é bom nisso, hein? E aí você fala, nossa, eu nem me esforcei para ser tão bom nisso, sou bom nisso. Tem alguma coisa, todo mundo tem um talento natural. E o erro de muitas pessoas é ficar querendo aprender muita coisa em vez de investir no seu talento. Bom? Então, assim, você começa a listar, eu sou bom para isso, eu sou bom para conversar, eu sou bom para ajudar pessoas, eu sou bom para trabalho manual, eu sou bom para estudar. Vai listando. Depois, assim, pelo que eu posso ser pago. E assim, gente, a gente fala assim, doutor, dinheiro não traz felicidade? Dinheiro não é tudo. Mas se você pudesse ter um dinheiro para comprar um antibiótico que vai salvar a vida do seu filho, eu tenho certeza que você seria muito mais feliz por ter salvo a vida da sua criança. Entendeu? Então, assim, bonito, tal, eu faço o que eu amo, que eu sou bom, e você não ganha nada por isso, você está dependendo financeiramente do seu pai, você fica explorando a sua esposa, sabe? Não, oxi. Além de você não ser livre financeiramente, liberdade financeira, você está causando uma prisão financeira na vida de alguém, uma prisão emocional, então não é bem por aí. Então, assim, é importante ter renda, tá, gente? E eu cheguei numa época, Adriana, e você que está nos vendo, eu cheguei numa época aqui no consultório, que eu estava muito bem financeiramente, que eu estava fazendo, eu fazia aquilo que eu gostava, e eu adoro atender pessoas, ajudar o emocional das pessoas. Eu tenho um certo, eu creio que é um dom que Deus me deu, um talento natural de conversar com as pessoas de um jeito assim, que nem parece que está falando. E assim, eu tinha completado essas 3 respostas. Eu estava fazendo isso, recebo, né, para atender como psiquiatra, mas eu estava vazio. Eu saía daqui do consultório quase todo dia com uma quantidade de dinheiro razoável e chegava em casa com um sentimento de vazio, como se eu estivesse devendo algo. Não é algo financeiro. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu me sentia mal, porque onde já se viu reclamar da vida que eu tenho e tal, pá. Tem tanta gente pior e tal, mas eu me sentia vazio. Até que eu procurei um curso, fui atrás de um curso de marketing digital. E num determinado momento do curso veio essa imagem lá, esse conceito do Ikigai. Aí começaram a perguntar para mim, você faz o que você gosta? Você faz aquilo que você tem talento? Você ganha por isso? Eu, sim, então, tal. Você entrega isso para a humanidade? Eu assustei na hora. Falei, não. Eu entrego isso só para quem mora perto de mim e pode pagar para estar na minha frente. Eu achei isso muito injusto. Falei, gente, tem tanta gente se matando aí, estamos num mês de prevenção disso. Tem tanta gente doente que precisaria escutar o que você está escutando e eu não estou falando. Tem um versículo bíblico que veio na minha mente na hora, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Falei, gente, até onde eu tô exercendo aquilo que Deus me permitiu eu ter? E assim, e antes de eu chegar nesse curso, eu tinha falado, Senhor, me mostra, né? Deus, me mostra o que eu tenho que estudar para no caso, vazio de dentro. Você já estava sentindo um vazio muito grande, querendo uma resposta de alguma coisa que pudesse mudar essa situação. Adriana, minha vida parecia que não estava valendo a pena. Eu não estava doente, tá? Eu estava numa situação que muitas pessoas desejariam. Até que eu entendi, eu preciso fazer isso para mais pessoas. Para quem não pode pagar para estar na minha frente. Eu preciso dar um jeito de ajudar outras pessoas. Não posso reter só para mim e para os pacientes que estão aqui. E eu estava no curso de marketing digital. Eu falei, caramba, estou no lugar certo. Porque aqui eu vou aprender a mexer. Gente, faz 1 ano e pouquinho que eu tenho Instagram, Facebook. Sim, inclusive o canal, né? O canal onde tem os vídeos, o canal do YouTube, né? Na Contramão da Depressão, que isso entrega realmente para as pessoas, é uma forma de doação também, não é?
Porque a gente... gasto para fazer o canal, entendeu? Mas assim, Exatamente. porque tem toda uma dinâmica de edição dessas coisas, Sim. alguém que me ajuda e tal. Mas assim, não é um gasto, isso é uma espécie de um investimento. E eu estou ajudando você, que eu nem te conheço, eu nunca te vi pessoalmente, você está me vendo aqui. E talvez você nunca vai falar assim, doutor, muito obrigado por aquilo. É gostoso quando a gente ouve muito obrigado, mas eu não sou um escravo emocional que eu preciso do elogio. Eu tenho a minha consciência limpa, que eu estou fazendo algo bem, que essa live vai salvar alguém que eu nem conheço. Então é como se eu estivesse granjeando um talento e eu estou tentando melhorar cada vez mais. Logo que eu comecei a abrir isso, tem um canal lá na Contramão da Depressão, como a Adriana falou, veio a pandemia, assim, sabe? Veio a pandemia. Sim, eu me lembro disso. Foi bem no começo, né, da pandemia. No comecinho da pandemia. Comecinho. Aí, Adriana, eu cheguei numa condição que, por medo das pessoas e por dificuldade financeira, de eu atender 2 pessoas por dia no consultório. Antes eu atendia 12, 13, 14. Sim. Aí você fala, nossa, doutor, o senhor teve um prejuízo financeiro muito grande. Eu saía aqui feliz, eu falei, que legal, tudo bem, Deus preparou 2 para atender hoje, mas sobrou mais tempo para eu estudar formas de atingir pessoas que não podem pagar para estar na minha frente, de aprender a falar de um jeito mais fácil, de perder o medo das câmeras e tal. Então, assim, eu comecei a viver de acordo com o meu Ikigai, e esse Ikigai era totalmente esse propósito alinhado aos meus princípios cristãos de fazer bem ao próximo. Se você ainda está de um jeito que você vive só por você, para fazer o que é bom para você, bom para os seus filhos, você corre muito o risco de chegar numa hora e perceber que a tua vida ainda está vazia. Parece que falta alguma coisa para ela valer mais a pena. Uhum. E assim, eu assumo aqui meu viés cristão, que eu sou cristão e falo isso e vou falar sempre, que Cristo nos deixou essa mensagem, né? Tem aquela parábola assim que ele fala para os apóstolos, quando me desses de comer, quando me vestistes, quando cuidastes de mim. Aí Pedro fala assim, doutor, Senhor, mas quando que eu fiz isso? Ele fala, todas aquelas vezes que vocês fizeste isso a um dos meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim. E eu não estava, minha vida não estava parecendo que valia a pena, porque eu não estava fazendo isso para pessoas que são pequenas, vamos dizer assim, mas são iguais a mim, são filhos de Deus, assim como eu, assim como você, Adriana. Então, uma vida que vale a pena ser vivida é aquela que você não vive só por você. E também cuidado para não cair na armadilha de querer ajudar todo mundo e não ter congruência na sua própria casa, que tem gente que é assim. É legal, sim, é simpático com todo mundo, mas... Exatamente. O primeiro lugar, eu sempre acredito nisso, né? Aliás, eu acredito nesse sentido, doutor Felipe, que em primeiro lugar, a gente tem que se abastecer, né, do nosso amor próprio, não é? Dos nossos princípios, do que a gente pode fazer por nós. Aí nós vamos fazer na nossa casa, com as pessoas que fazem com a gente. Então, realmente, a gente vai seguindo esses pilares. E depois a gente vai fazer uma forma de agregar para fazer para outras pessoas, não é? Assim como essa live, não é? Por que eu pensei em fazer lives? Justamente por causa disso também, não é? Trazer pessoas, né, meus amigos, para a gente poder conversar e passar algo de bom para alguma pessoa, porque é importante. O teu canal, por exemplo, na Contramão da Depressão, eu já assisti várias coisas que a gente fica, até na minha casa, a gente fica conversando sobre isso. Olha, é verdade, é assim mesmo. Olha, aquilo lá eu estava fazendo de uma eu acho que eu vou aplicar isso aqui que vai melhorar um pouco a minha vida. Então, é nesse sentido que eu acho que é super, super importante, né, esta ajuda, né, vindo de todos os lados, né, às vezes até uma conversa com alguém, não é? Exatamente, você pode fazer isso, você, Adriana, você que está nos ouvindo. Qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa. Você ter se formado num banco de faculdade. Sim. Só o fato de você ter superado uma tragédia, uma situação difícil te tornou apto, porque você tem congruência. O que traz autoridade para uma pessoa não é diploma, não, tá? É a vivência mesmo. E o que você falou faz todo sentido. Seja a prova daquilo que você prega. Eu procuro viver muito aquilo que eu falo, para não ser falso comigo mesmo. O doutor fala lá e sai... porque chega uma hora, se você não vive... se você não vive aquilo que você fala, não é? Se você não é verdade. Eu também, por exemplo, eu não fazia live, lembra? Que eu não fazia as lives
da Rádio Bom Jesus, era só com o nosso convidado. Lembra disso, não é, doutor Felipe? Lembro, Eu lembro. colocava, porque assim, eu não aparecia. Eu passei 5 anos que eu não aparecia, eu não gostava, na verdade, eu gostava de conversar, mas eu não gostava de aparecer. E aí eu pensei, não, mas eu tenho que seguir um padrão, mas eu tenho que fazer isso. Eu falei, não, eu tenho que ser eu, né? Eu tenho que ser eu do jeito que eu sou, com as minhas convicções, do jeito que eu falo. E aí é isso daí que eu vou entrar na internet, vou tentar, porque daí você começa a falar com mais pessoas, não é? Você começa a mostrar. E eu falei, eu vou entrar nesse mundo que não pode ser um mundo escravo, né, doutor Felipe? A gente não pode viver só neste mundo virtual, não é? Mas levar isso também, mas ser uma verdade, né? O que a gente é, a gente fala, o que a gente vive e a gente faz. E aprender também, né? Porque eu trouxe muitas coisas que eu aprendi. Que legal. E você ensina, né? Você não retém só para você. Sim. Quando você ensina alguém, viu? Quando você ensina alguém, você está semeando na vida dela alegria, prosperidade. É um adubo diferente ali que vai fazer a vida dessa pessoa valer mais a pena de ser vivida. Então, essa quarta pergunta do Ikigai, o que você vai entregar para a humanidade, foi extremamente importante para mim. E você pode ter certeza. E você não precisa, assim, doutor, mas eu não estou 100% com a minha família para começar a ajudar outra pessoa. Você pode levar duas frentes, tá? Tem um foco em tratar bem quem você ama, quem está perto de você, e ao mesmo tempo começa a exercer esse talento que está escondido, está enterrado aí, de fazer o bem para o próximo. Isso traz uma gratificação. E é tão estranho que quando você começa a fazer isso, aí o Ikigai é interessante, que uma coisa retroalimenta a outra. Porque se eu faço aquilo que eu amo, as pessoas vão ver que eu sou apaixonado por aquilo, eu não estou fazendo só por dinheiro. Só que ao mesmo tempo assim, eu tenho talento para fazer aquilo que eu amo, que eu acabo assim, consequentemente, eu recebo de alguém que pode pagar, que vem aqui na minha frente. Isso me dá mais condição financeira para eu poder investir em projetos voluntários para ajudar pessoas que não podem pagar por isso. Então, uma coisa meio que alimenta a outra e a gente prospera com um propósito. Então, é um norte que você vai dar para a sua vida, respeitando os princípios que você aprendeu desde criança. E se você não aprendeu, você não teve essa vontade de ter pais que te ensinaram princípios, procure mentores, procure atendimento, estude mais, leia a Bíblia, leia livros sagrados aí de uma ciência, um conhecimento milenar que vai transformar você. Isso traz diferença. Eu estou vendo aqui nos comentários, nunca tinha ouvido, a Ana Oliveira, nunca tinha ouvido falar algo sobre isso. Ana, eu também não, eu escutei faz pouco tempo. Mas, assim, que bom que você já escutou comigo agora. Agora, bora praticar, bora colocar em prática, que é o princípio que a Adriana nos ensinou, né? O da ação. A Nelira Buer, paz Deus, amém. Deus abençoe a Celina. A Ana, muito obrigado. A Ana Carolina Marcelina está falando assim, essa live está me ajudando muito nesse momento. Que bênção, tá? Bacana. Adriana, a meu ver, toda a honra e glória a Deus por estar nos permitindo ter esse momento de partilha com essas pessoas incríveis. E não é à toa que você entrou na live, não. Você é luz, doutor, obrigado, muito profundo isso. E simples, né? Se a gente analisar, é profundo e simples. Então, um abraço para todos vocês aí, Isabel. Se alguém tiver dúvida, vai mandando. Às vezes você mandou a sua dúvida e ficou lá em cima. Daqui a pouco a gente tenta ler, tá, Adriana? A Vanessa, meu amor da minha vida. Vanessa, um grande abraço, Vanessa. Para a Vanessa, para a Lauren. Eu com a Vanessa, a gente está prometendo Vanessa, eu estou transgredindo o meu princípio, que a gente falou que ia fazer uma live, uma sequência de lives da Hora da DR para ajudar os casais, nós não fizemos. Olha, então, isso é muito interessante. Perante todo mundo. E nós vamos fazer, e essa semana, tá? A gente vai anunciar lá no Instagram da Vanessa. Então, ó, siga a Vanessa Batista Batistella, siga a Adriana Diniz aqui, ó, já segue ela também. A Adriana entrevista pessoas muito legais, tudo de graça, gente, dá pra gente aprender de graça, coisa que seria muito caro se fosse comprar. Então, assim, um abraço para vocês e vamos para o quarto, para a gente finalizar. Falei que eram só 3, mas acabou virando 4. Ô, doutor, eu acabei me perdendo nessa história toda, porque eu não sabia da liberdade, das 4 liberdades. E eu acabei sendo seduzido pela minha ganância
e eu feri meus princípios, aquilo que eu aprendi que era o certo, eu passei para trás, eu menti, eu traí, coisas que eu não aprendi a fazer assim, sabe? Fiz diferente. E eu acabei adoecendo no processo. A colheita foi uma colheita terrível. Hoje eu estou depressivo, eu estou ansiosa, eu estou irritado, eu estou descontando na bebida, eu não paro nos meus empregos, porque o meu emocional eu não tenho mais controle sobre ele. Eu estou hipertensa, eu estou com colesterol alto, eu estou com diabetes, a pressão alta. E as doenças, na realidade, elas são consequência da gente viver a vida que não vale a pena ser vivida. Porque se você não vive naquilo que a gente falou, princípios, liberdade, propósito, você vai ser refém do estresse. O estresse, ele desencadeia doenças físicas e psíquicas, principalmente naquelas pessoas que elas têm uma predisposição genética para isso. Então, se você olhar na sua família, tiver uma galera diabética, deprimida, você tem um dever ainda maior como prevenção de viver a vida que vale a pena ser vivida. Para você diminuir o nível de estresse e você prevenir doenças. E se você não estiver doente, para diminuir isso. Então, se você mandar uma pergunta aqui de um calmante que tome e tal, minha querida, conversa com o seu médico, se não está ajudando, fala com ele. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muita gente que vai se automedica, pega conselho de gente que não é profissional para poder aconselhar, Adriana. Como que você vai querer? Que precisa ter saúde. Com certeza fica muito mais fácil com saúde você ter bom senso para viver a vida que vale a pena ser vivida. Adianta a gente falar nisso enquanto você está em cima de uma cama, prostrado. Então cuide agora, porque às vezes eu acabo pegando um pouco pesado com algumas pessoas que insistem a viver uma vida vazia, fria, muito materialista. Às vezes eu falo o seguinte, e se acontecesse alguma coisa com você? Você acha que valeria a pena isso? A pessoa fala assim, doutor, se acontecer... eu escuto muito isso. Se acontecer, eu morri mesmo, não vou fazer diferença para ninguém. Fala assim, você que pensa. Tem gente que precisa de você. E outra coisa, quem disse que um infarto vai te matar? Quem disse que um derrame vai te matar? Essas doenças, gente, elas deixam você incapacitado numa cama lá, que nem se limpar direito você pode conseguir. Então você não vai cuidar da sua saúde? Aí talvez você vai perceber que pessoas que você julgava, que gostavam de você, não vão ter paciência para ficar te limpando por tanto tempo. E a culpa não é delas, não. A culpa é de você, de não ter feito exercício físico, de não ter se alimentado melhor, tá? De não ter procurado ter mais tempo, mais lazer com as pessoas que você ama. Você não ter tratado. O excesso de calmante que você usa não é porque você foi a vítima de uma armadilha. Você poderia ter procurado um médico melhor. E eu não estou ensinando ninguém a se largar, jogar os calmantes para o ar, não, tá? Procure alguém da sua confiança para fazer isso. E outra, gente, que negócio feio de querer medicar sentimento que é humano. Se você perdeu alguém que você ama, a dor do luto, ele faz parte, mas quem disse que você precisa sofrer sozinho? E não é um remédio que vai mascarar isso. Se você usar um calmante para mascarar uma dor de uma grande perda, ele não precisa ser morto. Às vezes uma traição, uma perda de um emprego. Se você mascarar essa dor, reprimir essa dor, isso daí vai ficar reprimido, daqui a pouco vira um ataque de pânico no futuro. Então procure alguém para conversar, procure um bom terapeuta, um bom psicólogo. Tem o pessoal do coach, os master coach. Gente, é tão incrível o que essas pessoas, esses profissionais podem fazer para ressignificar hábitos, que o mau hábito, e o mau hábito é o vício. Então, se você tem vício em se entupir de comida, você é viciado em comida. Se você tem um mau hábito de deixar tudo para depois, você é viciado em procrastinação. Isso vai acabar com a sua saúde, vai te deixar sedentário, vai deixar em sobrepeso, vai te deixar deprimido, vai te deixar ansiosa. Aí você vai ficar com a autoestima baixa, você pode desenvolver um ciúme, que é uma prisão emocional, uma das piores prisões emocionais que existem. A gente falou de liberdade emocional, os ciúmes. Mas inclusive, geralmente... falando em ciúmes, não é, doutor Felipe? Aquela live que nós fizemos, aquela entrevista na rádio sobre ciúmes, foi algo que o pessoal já faz o quê? Acho que uns 2 anos, mais ou menos, que nós fizemos.
O pessoal Foi comenta assim. até hoje eles comentam dessa live Ciúmes, que foi assim maravilhosa, né? E super Exatamente. importante. E assim, o ciúme, gente, o que tem a ver ciúme com saúde? Ciúme não é sinal de amor, ciúme é sinal de doença. Se não for ainda uma doença na sua vida, vai ser. Porque, no mínimo, ele é sinal de insegurança. Se você não cuida da sua saúde, é óbvio que você não vai ficar com o mesmo corpinho do namoro, entendeu? Seja você homem ou mulher. Aí, o que você vai fazer? Em vez de, sei lá, comer certo, procurar um nutricionista, fazer exercício físico, ai, será que ela está saindo com outra pessoa? Será que ele não me ama mais? Aí vai querer ter relação com o marido de luz, de luz apagada, porque tem vergonha. Tenha a atitude de voltar a cuidar da sua saúde. Entendeu? E para de ficar achando coisa onde não existe, porque quando você fica com ciúme, achando coisa assim, você olhou para ela, não, você que olhou para ele e tal, tal, tal. Primeiro que você não está defendendo seu relacionamento. Segundo que você está fazendo marketing, você está criando ideia na cabeça de quem não tinha mal ideia nenhuma e você está plantando semente ruim. Então, cuide da sua saúde, que até o seu relacionamento vai funcionar mais. Porque a tua autoestima melhorando, você vai se garantir. Aí você não vai perder tempo de ficar com o seu namorado, com o seu marido, com a sua namorada, com a sua esposa, tempo com bobeirinha, com picuinhazinha, porque você vai se bastar e ele vai se bastar também, e vocês se sentindo inteiros, em paz, livres emocionalmente, vocês vão ter que conseguir viver muito melhor e vão ser um exemplo para os filhos de vocês. Então, só para a gente finalizar aqui, a vida que vale a pena ser vivida é você que vai achar a sua, mas agora você tem uma bússola com 4 nortes, né? Se a gente juntasse esses 4 em um vetor só, essa bússola aponta para quê? Faça algo que não desrespeite os seus princípios. Faça algo que te traga liberdade financeira, de tempo, geográfica e emocional. E não adianta ter liberdade por ter. Use as suas escolhas para viver de acordo com o seu propósito. Fazendo aquilo que você ama, explorando o seu talento, lapidando ele, granjeando ele, sendo sim remunerado por isso, remunerada por isso, mas não ficando satisfeito apenas por você e sua família estar bem. Multiplique isso na vida de pessoas que precisam disso, que não precisam passar pelo sofrimento que você passou para aprender o que você aprendeu. A partir do momento que você estiver vivendo dessa forma, a tua vida ela vai ganhar uma chama diferente, tá? Até no Deus que você confia, ele vai te envolver com uma comunhão diferente, e você vai perceber que os teus passos aqui nessa terra não vão ser uma caminhada sem rumo, e sim uma missão que você vai completar com louvor. Então dá tempo de viver agora essa vida que você vai fazer valer a pena ser vivida. Que é o aqui, Felipe. Você viver o aqui e o agora, não é? Fazer valer a pena aquele dia. Que legal! O Clóvis, o Clóvis de Barros, ele traz um conceito socrático, que eu acho bem interessante também. Sócrates falava assim é um termo em grego que se chama eudaimonia, que é o momento que vale por si só. É quando você faz algo que é gostoso assim, é tão gostoso que você não consegue nem explicar por que é bom. Esse momento, para mim, é eudaimônico. Porque, assim, ele é único. Eu não estou fazendo isso esperando nada em troca, querendo agradar alguém. Eu estou sentindo uma forma tão gostosa, uma chama de vida tão boa nesse momento, que eu não preciso de justificativas para viver ele. Ele é bom porque ele é bom. E quando você foca nesses momentos, e cada segundo que a gente tem aqui na Terra, ele tem que ser vivido dessa forma, como se fosse o último. Não no sentido pessimista, vai que eu morro agora. E sim no sentido otimista, eu não posso ser um morto-vivo, por isso eu vivo agora. E até, eu acho, até para a gente fechar, né, que acho que já vai dar um tempo, a vida para ser vivida, eu até escutei algo muito interessante sobre isso, a felicidade, né, se a gente fala assim, vida a que vale a pena ser vivida, já vem na cabeça a tal felicidade, não é? Mas não seria mais interessante se a gente buscasse as realizações, por exemplo, justamente nisso que você falou. Eu me veio, quando você me falou isso daí, né? Eu me senti bem por algo que eu fiz, não é?
Então, assim, em vez de você estar, muitas vezes a pessoa busca a felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade, mas a buscar as realizações daquele dia. Então, eu levantei de manhã, eu fui fazer o meu café, e eu sentei, e eu tomei o meu cafezinho com uma boa música, eu me senti realizada, é uma felicidade. Né? Exatamente. São exatamente esses tipos de realizações. Gente, o pessoal me perguntou se eu vou deixar a live salva. Eu vou deixar a live salva aqui no Instagram por alguns dias, tá bom? Porque seria ingrato da nossa parte, que tem gente aí que não pôde estar aqui conosco. É ingrato da minha parte não salvar isso, tá bom? E eu espero que você também ajude outras pessoas que precisam escutar. Se fez sentido para você, compartilha, joga lá nos grupos de WhatsApp, coloca lá no story aqui do Instagram, me marca, porque a gente precisa fazer diferença. Esse é um mês de prevenção à morte, mas eu proponho para você plantar vida, então me ajuda a compartilhar isso. Lá no canal no YouTube eu fiz uma série de vídeos só sobre o porquê viver, só entrar lá na Contramão da Depressão, que vai ser muito bom, você vai aprender, e se tiver dica e sugestão, eu não sou dono da verdade, eu adoro aprender feedback, porque se eu melhoro, eu não melhoro só para mim, eu vou melhorar para você. Que Deus abençoe a todos. Adriana, obrigado por você estar aqui comigo. Um beijo para todo mundo, que Deus abençoe todo mundo. E essa semana ainda, Vanessa, minha esposa está aí, nós vamos fazer a live. Vamos aguardar essa live. Da Hora da BL. Aliás, vamos aguardar essa live ansiosos, hein, doutor Felipe? Vamos aguardar. Vai ser no Instagram da Vanessa, viu, Adriana? Não vai ser no meu. Vai ser na Vanessa, né? Eu sigo. Eu sigo. Isso, ela é especialista em família é ela. Eu vou participar junto com ela, né? E claro que eu vou dar umas opiniãozinhas minha também, mas vocês vão perceber que a gente fala e vive justamente aquilo que a gente fala e dá certo para nós, dá certo para você também. Que Deus abençoe a todos. Você, Adriana, é um prazer sempre ter com você aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Sempre não, né? Pela primeira vez e sempre será bem-vinda novamente, que é um prazer ter você conosco. Muito obrigada. Abraço, pessoal.